Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal para vocês que possivelmente você já teve essa dúvida ou vai ter algum dia. Se você não é um cristão, possivelmente você tem essa dúvida, e se você é cristão, possivelmente você já teve essa dúvida, que é: por que eu sou pecador? Por que os crentes falam: ai, Jesus morreu por você, você é um pecador? Por que eu sou um pecador? Eu vou tentar explicar para vocês aqui um pouco sobre o meu entendimento sobre por que nós somos todos pecadores. Então, o primeiro passo é a definição de pecado. O que é pecado? Pecado é simplesmente a transgressão da lei. E que lei é essa? A lei são dos 10 mandamentos. Essa é a lei dada por Deus. Então, é basicamente a transgressão dos 10 mandamentos. Eu vou ler aqui os 10 mandamentos para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Tá em Êxodo 20, tá? Então, o primeiro mandamento: não terá outros deuses além de mim. Segundo, não farás esculturas, ídolos ou imagem. Terceiro, não tomará o nome de Deus em vão. O quarto, lembra-te do dia de sábado. O quinto, honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. Não adulterarás. O sétimo. O oitavo, não furtarás. O nono, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E o décimo, não cobiçarás a casa, a mulher, o servo, nem coisa alguma do seu próximo. Então, esses são os 10 mandamentos dados por Deus lá em Êxodo, quando o povo tinha acabado de sair do Egito, né? Tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho e tal. Então, era bem nesse momento. Uma das coisas que você pode pensar: mas eu guardo a lei, eu cumpro esses 10 mandamentos, eu sou uma pessoa boazinha, eu não cometo esses pecados, por que eu sou pecador então? E eu venho te falar aqui que sim, você já cometeu esses pecados, sim. Eu vou dar alguns exemplos aqui. No mandamento 5, que é honra teu pai e tua mãe. Você já desobedeceu seus pais alguma vez na vida? Eu já. Principalmente quando era adolescente, era jovem, rebelde, ali naquela fase dos 15 anos. Com certeza já desobedeci eles. Então, aqui já me pegou. Sobre o sexto mandamento, que é não matarás. Jesus fala que se você odiar alguém, se você teve raiva de uma pessoa, você já matou ela. Se no seu coração você teve raiva dela, você já matou. Então você já quebrou o sexto mandamento, porque todos nós já tivemos raivas de pessoas. O sétimo, que é não adulterarás. Você pode me falar: Ana, mas eu nem sou casado, como que eu vou adulterar sendo que eu nem casei? Só que Jesus fala que se você já desejou alguém que não é o seu cônjuge, você já pecou. Por exemplo, se você já passou uma mulher bonita, uma menina super bonita na tua frente e você desejou ela. Ela passou com uma legging super justinha, né, aparecendo ali o bumbum, marcando o bumbum dela. Se você já desejou essa mulher e você não é casado com ela, você já adulterou. Ou pras meninas, se você vê um cara na revista, sem camisa, com a barriga de tanquinho, aqueles cara top, um cantor que você goste, sei lá, um ator, se você já desejou aquele cara, você já pecou. E também tem outras questões, por exemplo, você já mentiu alguma vez na sua vida? A gente mente, criança mente pra caramba. Então, assim, com certeza você já fez isso. Você já falou o nome de Deus em vão? Sim, com certeza, muitas vezes. Então, assim, você pode não ter matado, você pode não ter adulterado, você pode não ter roubado, mas se você simplesmente teve raiva de alguém, você já pecou. Então, assim, todas as pessoas na humanidade já pecaram. Todas as pessoas, elas são pecadoras porque elas já transgrediram essa lei. E em Romanos 3, do 10 ao 18, ele fala sobre não haver nenhum justo na terra. Eu vou ler aqui pra vocês rapidinho, pra vocês entenderem. Como afirmam as escrituras: ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes gorjeta de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus. Então, aqui, Paulo está sendo bem claro que não existe uma pessoa sequer. Não existe ninguém que busque a Deus. Não existe ninguém que queira Deus. Que todos se desviaram. Todos transgrediram a lei. Todos transgrediram os 10 mandamentos. E no versículo 19 ele fala algo muito importante. É evidente que a lei se aplica àqueles quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas
e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra que somos pecadores. Então, aqui nesse versículo 19 e 20 de Romanos 3 é muito importante, porque ele está falando que a lei, ela não foi dada para que você conseguisse cumprir ela, porque ninguém consegue cumprir ela. E aqui está falando que ninguém vai ser declarado justo diante de Deus por ter cumprido os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, eles foram dados justamente para mostrar que a gente não consegue. Os 10 mandamentos, eles foram dados para mostrar, ele é um espelho de que nós somos. Ele foi dado para mostrar como nós não conseguimos cumprir. E isso, você pode pensar, nossa, mas Deus é ruim, então por que ele deu uma tarefa, uma lei que as pessoas não conseguem cumprir? E, na verdade, isso foi dado porque, por exemplo, eles estavam lá no deserto, eles tinham acabado de sair do Egito, eles foram escravos muito tempo e tal. Não existia lei. Então, por exemplo, assim, as pessoas, elas faziam coisas ruins, só que elas não sabiam que essas coisas que elas faziam eram ruins, porque não tinha lei. A gente só sabe que a gente não deve fazer uma coisa quando existem leis. E até pode ver, assim, na nossa sociedade aqui. Por exemplo, uma via, né, na rua aqui, uma avenida, que o pessoal sempre corre muito. A pessoa corre muito, o pessoal anda, sei lá, em 300 por hora, não sei quanto. Só que não existe uma regulamentação falando que essa via que não se deve andar em 300 por hora, que é perigoso, que pode matar pessoas, que você pode capotar. Então, as pessoas, elas andavam a 300 por hora, matavam pedestres, matavam as pessoas, só que como não tinha lei, essas pessoas não podiam ir presas, digamos assim. Ou até mesmo serve da lei seca, se não fosse proibido beber bebidas alcoólicas e dirigir, como era antes, muitas pessoas morriam, né? As pessoas bebiam todas, iam dirigir, capotavam o carro, matava quem estava no carro, matava o próximo. A partir do momento que eles colocaram uma lei que regulamentasse, você não pode beber e dirigir, senão você vai ser preso. Aí você sabe que isso é errado. Antes de alguém te falar que isso é errado, você não tem como saber. As pessoas lá na época, né, quando Deus deu os 10 mandamentos, elas matavam, elas adulteravam, elas faziam, mesmo sabendo que Deus abriu o mar vermelho ali para elas atravessarem e que o Deus era verdadeiro, mas mesmo elas sabendo disso, elas criavam um altar para uma pedra, qualquer coisa que tivesse, e adoravam essa pedra que eles colocaram ali. Então, Deus abominava essas coisas, só que ele não tinha como condenar isso porque não existia uma lei. Então, ele colocou essa lei só para falar, olha, gente, vocês não podem, isso aqui é errado, entendeu? E essa lei, ela foi dada não para que a gente conseguisse cumprir, mas para mostrar que a gente não consegue. Então, ninguém consegue cumprir. Deus condena isso, Deus abomina esses pecados e ele precisava falar para o povo que ele abominava essas coisas. Só que o povo não consegue. O povo não consegue não cometer esses pecados, né? O povo não consegue não transgredir essa lei. É a mesma coisa dessa via que não pode andar 300 por hora, mas as pessoas, elas não conseguem não andar a 300 por hora. E é exatamente isso que acontece com a gente. A gente não tem saída, a gente não consegue. Então, aqui em Romanos, o que Paulo está dizendo é que você não vai para o céu por cumprir as leis. Mesmo que você consiga cumprir os 10 mandamentos, você não vai para o céu por conseguir cumprir essas leis. Porque a lei, ela é só um espelho de quem você é. Você olha para esses 10 mandamentos e vê que realmente você não conseguiu cumprir nenhum deles. Porque se você cometeu um deles sequer, a Bíblia diz que você já é condenado por todos. Então não tem saída. Ninguém vai conseguir ir para o céu por ter cumprido a lei, porque ninguém cumpriu a lei. Ninguém conseguiu. Apenas um cumpriu a lei. E esse um é Jesus, Filho de Deus, que não cometeu nenhum pecado. Não matou e nem odiou, não adulterou e nem desejou. Então, só Jesus, ele foi o único homem que conseguiu fazer isso. Então, por Jesus ter conseguido fazer isso, há uma luz no fim do túnel pra gente. Porque em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus, crê na obra dele, crê que ele conseguiu, que ele não transgrediu a lei e que ele morreu no seu lugar, a gente está salvo. Hoje a gente não vive mais na base da lei, a gente não precisa mais cumprir essa lei. Não é
cumprindo a lei que a gente vai ser salvo. A gente vai cumprir, a gente vai tentar cumprir essa lei em agradecimento pelo que Deus, pelo que Jesus fez por nós, né? De novo, o pecado é a transgressão da lei. Então, o salário de você transgredir a lei é a morte. Só que Jesus, ele não pecou, então ele não deveria ter morrido. Para que a gente fosse salvo, para que toda a humanidade fosse salva, ele morreu na cruz para pagar essa dívida, né? Pagar essa dívida de transgressão da lei. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer esse ponto de por que você é um pecador, por que os cristãos falam que todos somos pecadores, por que Jesus morreu na cruz para te salvar. Porque realmente nós estamos perdidos. A gente tinha uma lei para ser seguida e ninguém conseguiu cumprir essa lei. Então, Jesus foi o único que conseguiu e que se sacrificou por nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desta camiseta aqui, você pode entrar no site que está aqui embaixo, que tem um monte de camiseta cristã com desenhos e mensagens bem legais para vocês. Até a próxima. Tchau!